uma banda que eu sou muito fã, cresci ouvindo, tem uma discografia enxuta e eu gosto muito. E para isso, hoje, eu tenho meus convidados aqui, que logo logo eles estarão na live aqui comigo, para a gente falar do Legião Urbana, o álbum homônimo lançado em 2 de janeiro de 1985 pela gravadora EMI. Com vocês, senhoras e senhores, a escritora Juliane e meu querido amigo Vinícius Andrade, do Discólatra. Deixa eu deixar vocês no topo, né? Eu quero vocês dois no topo aqui, eu fico aqui embaixo só conduzindo esse papo. Sejam muito bem-vindos, Juliane e Vinícius. Tudo bom com vocês, Juliane? Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui, Sal. Foi um resgate maravilhoso, viu, essa sua ideia. Que bom, que bom. Fico muito feliz. E Vinícius? Vinícius chegou a fazer resenha lá no perfil dele sobre esse álbum e tudo. Como é que você tá, rapaz? Beleza, beleza, Sal. Satisfação aqui, uma honra para mim poder participar pela primeira vez com você. Você que é uma referência para mim na produção de conteúdo sobre música. Satisfação, prazer enorme, tá? Valeu demais pelo convite. Obrigado. Imagina. Tamo junto. Falando de música, eu sempre repito aqui uma frase, né? A primeira live que eu fiz em dia 13 de janeiro de 2021 foi com o jornalista Ricardo Alexandre. E ele, durante a live, ele falou... A gente estava falando, ouvir música é muito bom, né? Ele falou, e falar de música também é muito bom. Eu peguei essa frase para mim, porque é o objetivo aqui da live, né? A gente não pode tocar as músicas por conta dos direitos autorais, então a gente fala de música. Mas de vez em quando eu cantarolo, viu, Juliane? Tampos os ouvidos, assim. Vamos junto, eu faço back vocal aqui. Beleza. Vamos lá. É que para dar uma refrescada, às vezes, a memória, aí eu cantarolo aqui algumas canções. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui na live, que se manifestam no chat. Perguntas vocês podem fazer, sempre priorizando. Eu sempre priorizo, né, por conta até para não comprometer a dinâmica do papo aqui, eu priorizo superchat e quem é membro do canal. Mas, né, não é exclusivo. Eu também faço perguntas ali se tem bastante relação com o que a gente está falando. Eu queria perguntar para vocês dois, começando com a Juliane. Juliane está falando de longe, né, Juliane? A relação da Juliane com esse primeiro álbum da Legião Urbana. Pois é, eu estou morando aqui em Belize, é um paizinho na América Central, eu moro na capital, Belmopan. E aqui ninguém ouviu falar de Legião Urbana, é mó barato. Né? Toda vez que eu vou contar qual é o meu tema, com que eu trabalho. E, bom, eu nasci em 1980. Renato já estava gravando o primeiro álbum e entrando nesse processo desse primeiro álbum em 83 até 85, quando ele é lançado. E acontece tudo que a gente vai contar aqui daqui a pouco, né? Isso. Mas a minha relação foi com dois. O disco, esse primeiro disco, que é intitulado Legião Urbana mesmo, né, que o Renato queria, essa vibe bem homônima, assim, uma coisa para capa também, que o Ricardo Leite conta, ele chegou para mim depois. Meu primeiro contato foi com o disco 2, foi um presente que eu ganhei, eu cresci em Brasília, então, para a gente que é de Brasília, a experienciação do que ele conta nas letras é outro barato, assim, né? É muito interessante falar desse lugar também. Eu dedico uma grande parte do meu livro, inclusive, para tentar contar para as pessoas minimamente o que era morar aos 20 anos de idade em Brasília, numa cidade que também tinha 20 anos, porque Brasília nasceu em 1960. E o que era testemunhar uma pós-ditadura assistindo os episódios da barbárie, de tudo que estava acontecendo na Universidade de Brasília, as roconhas, tudo que aquela juventude que estava experienciando aquele lugar inóspito, super concreto, cheio de poeira vermelha. Então, para mim, é uma relação um pouco tardia, que eu considero, em termos de entender o significado do que foi o Renato Russo e a Legião Urbana, mas muito emocional por parte das rádios, porque estava em todo lugar. Era impossível não ouvir Legião Urbana naquele tempo. É verdade. Duas coisas que você falou que me chamaram a atenção. O pó vermelho, que aqui em Uberlândia, onde eu resido atualmente, também tem bastante. E eu me lembrei de como a polícia tratava bem, né,
os estudantes nessas manifestações assim eram super carinhosos, permitiam os estudantes passar, não davam tiro de borracha, não davam porrada, não tinha gás lacrimogênio, igual com os patriotas de agora, né? O comportamento da polícia era igualzinho. Só um comentário que eu fiz. Só para deixar registrado. E Vinícius. Discos disco de Vinícius. É isso aí, a ideia é essa. A ideia é essa é a ideia. A sua relação com o álbum, com o primeiro álbum da Legião? Assim como a Juliane, também foi tardia, né? Na verdade, o álbum da Legião que me pegou foi o Quatro Estações, né? Que eu toquei com a camisa dele. Foi o primeiro álbum da Legião que eu escutei mesmo e que prestei atenção nas letras, né? E a partir das letras desse álbum, eu comecei a procurar mais coisas da Legião. Até então já tinham sido lançados 3 discos, né? Esse que a gente vai falar hoje, o 2 e o Que País é Esse? Mas esse álbum Legião Urbana que a gente vai falar hoje foi o último deles que me pegou, desses 4, né? Eu comecei pelo Quatro Estações e aí eu me apaixonei pela Legião Urbana, pelo Renato Russo. Inclusive, meu filho mais velho se chama Renato, em homenagem ao Renato Russo. Né? E a partir daí eu me apaixonei pela Legião e as bandas que eu gostava antes deixaram de ser as minhas favoritas, né? Na época do primeiro álbum da Legião, eu tinha 8 anos de idade, então acho que pela idade eu não entendia muito bem as letras, né? Então não me pegou naquela fase. Né? Eu gostava de Bliss, gostava de O Traje a Rigor, né? Gostava de uma coisa mais alegre, mais animada, de Miquinhos, né? João Penck e Miquinhos. Mas quando eu ouvi o Quatro Estações, aí eu comecei a buscar mais coisas da Legião e cheguei, enfim, nesse primeiro álbum, que é maravilhoso, né? Que é lindo, é maravilhoso, é político, né? Fala de crítica social o tempo todo, é muito legal e bem atual. E bem atual, infelizmente. Eu estava ouvindo você falar agora, mantendo as devidas proporções, obviamente, o primeiro disco da Legião Urbana, ele sonoramente destoa do restante do que viríamos a conhecer da Legião, né? A mesma coisa aconteceu com o primeiro dos Engenheiros também, né? O primeiro dos Engenheiros tem uma sonoridade assim muito distinta do restante da discografia dos Engenheiros, principalmente ali da formação dita clássica com Augusto Lix e tudo. Isso é bem legal. Bom, eu sou uma cria, né, dos anos 80, eu fui adolescente no Rio de Janeiro, nos anos 80, sou carioca, amo a Blitz, João Penck, os Miquinhos Amestrados, aliás, tem live aqui com Avelar Love, sensacional, procurem aí, acessem o acervo do Pitadas do Sal, que tem muita coisa legal. E quando chegou a Legião, foi mais ou menos na época do Rock in Rio, né? Em janeiro de 85, e foi um período em que as gravadoras acreditavam num potencial de lucro com as bandas de rock, porque era mais fácil gravar, não precisavam contratar músicos e tudo, mas ao mesmo tempo tateava e pisava em ovos, como se falava, né? Eles não sabiam ainda como lidar com aquela gurizada que tinha como referência, principalmente o pessoal de Brasília, o punk e o pós-punk, né? Aquela sonoridade britânica, de aquela música mais suja, mais crua e tudo. Tem um episódio que o Renato, que o cara, o Ricky Ferreira, né, que tocava, que era guitarrista do Raul, e tal, falava pro chefão lá da EMAI: pô, esses caras não sabem tocar, é muito ruim, não tô conseguindo. Aí o Renato reclamava pro cara: pô, o tio não conhece o tio. Sabe, era aquela coisa de gerações, né? O choque de gerações. Mas o George Davidson, né? Mas ele acreditava, cara, volta lá pro estúdio, porque ali tem um gênio. Isso aí foi muito legal, né? Da gravadora não desistir da Legião Urbana.